e tenha bom ânimo. Porque ele não estava em condições psicológicas. O deserto havia passado. Muitos haviam morrido, haviam desistido. Somente ele e Caleb haviam continuado. O seu líder havia morrido, ele não estava doente, ele morreu de repente. Os irmãos sabem que quando alguém está morto para morrer na família, está doente aqui, está doente ali, quando morre, choramos, mas há um consolo maior do que quando uma pessoa está viva, está jovial. Era um líder dinâmico e de sucesso como Moisés, de peso, e de repente simplesmente ele morre. Como não ficou o psicológico de Josué? E quando eu vou à etimologia das palavras, eu vejo que a palavra esforço quer dizer: eu vou tirar força de onde eu não tenho. Eu vou além, um pouco mais além dos meus limites. Qual é o desafio que o senhor e a senhora estão tendo no seu ministério? Pensou? A palavra de Deus para você e para mim também nesta manhã é: vá um pouco mais além. Você pode, porque eu, o Senhor, sou contigo. E isso não é apenas no corpo da palestra, isso é profético que eu estou dizendo nesta manhã. Porque Deus sempre é e conta com pessoas que se esforçam. Ah, Senhor, não dá mais, mas Deus diz ao seu servo: esforça-te. E quando eu vou à etimologia da palavra, ânimo, ainda em cima, ainda voltando, obrigado. No latim, a palavra ânimo quer dizer anima, daí vem a palavra animal. Animal é aquele que tem vida. Então, tecnicamente, quando diz que nós somos animais racionais, não é errado. Em outras palavras, se movimente, tire forças de onde você não tem e tenha vida. Porque Deus tinha um ministério brilhante na vida de Josué, só que ele não conseguia visualizar, porque ele estava com a sua visão limitada, com as suas forças sugadas pelas circunstâncias que ele estava vivendo. Ele tinha perdido o seu mentor, ele tinha perdido o seu mestre, ele tinha perdido o seu líder. Eu tenho um aluno chamado Renato Pérez, ele até dá aula ali no Mackenzie. Eu dou aula para ele numa empresa, a gente trabalha com aulas particulares, e teve uma aula que ele foi muito chateado. Aí eu perguntei: você fez os exercícios? Ele: ah, professor, não fiz não. Aí eu falei: mas por quê? Porque uma colega minha morreu. Eu disse: você morreu? Por quê? Ele começou a falar. Ela estava em casa, bem, de repente sentiu uma dor, foi ao médico, o médico passou alguns remédios, voltou para casa e morreu. 51 anos. Eu até assumi a matéria dela na universidade, eu até estou fazendo um apanhado nos estudos, e deixei de fazer a sua lição. Eu falei: não, tranquilo. Ele estava realmente triste, e era um colega de trabalho. Depois teve lá o exame pós-morte e foi constatado uma infecção generalizada, um problema de rim. Mas enfim, eu estou falando aqui de alguém que perdeu um colega de trabalho, mas Josué havia perdido o líder. Josué havia perdido o mentor dele. E vocês, os senhores sabem que, por exemplo, por que um filho tem muito mais vínculo com a mãe afetivo do que com o pai? Primeiro, porque o pai trabalha fora. E quando o pai vai chegar em casa, a mãe fala: olha, se você fizer bagunça, seu pai vai chegar. O pai já chega com disciplina. E o ser humano não gosta de muitas regras e de muita disciplina. Quem é tão bom sabe disso. Outra coisa é que a mulher é mais emocional. Então, segundo os estudos, a mulher dá amor, educação e, por último, a disciplina. E o homem dá disciplina, educação e vem como consequência o amor. Isso já é provado. Então houve ali um vínculo entre a mulher e a mãe. Tanto é que nos casos, infelizmente, de separação, os filhos acabam ficando com a mãe. Agora existe também
a opção de ficar com o pai nas questões, mas tem que entrar no caso na justiça, no recurso na justiça. Mas veja só, quando você está com uma pessoa, você anda com ela, não foram alguns dias, foram 40 anos, e essa pessoa morre do nada, como não fica o psicológico desse livro? Daí veio a palavra de Deus: o Senhor teu Deus é contigo. Ela mandava a chuva da remessa. Eu não sei qual é o problema que você está passando, meu querido companheiro, mas Deus é contigo. Segundo o calendário que nós herdamos dos babilônicos, o ano tem 365 dias, quando não conta o bissexto. E segundo os estudos teológicos, todas as manhãs que você acorda, você vai ter uma palavra para você que se diz assim: não temas, porque essa palavra tem 365 vezes na Bíblia Sagrada. Quando você olha no espelho, cabisbaixo, por aquele desaforo que você recebeu de alguém, você olha na imagem e semelhança de Deus refletida no espelho, e tem uma voz que ecoa lá dentro da sua memória. Você conhece a palavra? Eu estou pregando para homens instruídos, mulheres instruídas, e essa palavra ecoa dentro de você como águas de uma catarata. Não temas. Encontrei um pastor amigo meu na rua, fui à inauguração de sua igreja de denominação. Já palestramos algumas vezes na igreja dele. De repente encontrei ele na rua, ele estava aparentemente bem, mas eu percebi que no fundo ele não estava bem. Depois ele começou a desabar e chorar na rua. Irmãos, eu não quero parar de fazer meus irmãos. Mas eu recebi um levante muito grande. A pessoa que me cedeu um espaço muito grande, até maior do que esse, diga-se de passagem. Eu fui na inauguração, muita gente. A pessoa se levantou contra mim, me humilhou, me jogou para fora, eu e minha esposa. E eu conheço ele, é meu amigo, homem carismático, homem que não vê falar nada de ninguém. Eu dei ali uma palavra de conselho para ele, dizendo que Deus estava dando experiências com o ser humano para que ele pudesse ser um grande líder, porque um grande líder precisa passar por excepções. Quem disse que grande líder, mesmo com já grande ou ainda pequeno, e principalmente quando é pequeno, no decurso da carreira, ele precisa passar por decepções, ele precisa passar por desapontamentos, ele precisa ser traído. Não que Deus queira isso, mas isso é a natureza humana. Lidar com pessoas é assim. Mas se você vencer os seus desafios diários no campo de batalha da mente e no campo de batalha social, porque um líder, o maior desafio que ele tem não é não só nas questões espirituais, na questão da mente, mas nas questões de relacionamento, de entender a psicologia humana, e onde a sua psicologia ela não alcança, o Espírito Santo vem e ajuda no seu intelecto a entender a alma do povo, por mais que você se frustre, mas Deus é contigo no seu ministério. Primeira característica, otimismo. Essa palavra quer dizer aquele que vê tudo pelo lado bom. Você pega um copo d'água pela metade, você pergunta para o pessimista: esse copo está cheio? Ele fala: está vazio. Está quase vazio. Você pergunta para o otimista: como está esse copo? Olha, está quase cheio, mais um pouquinho ele enche. E Deus estava dando a injeção de ânimo em Josué, porque agora, a partir daquele momento, ele assumiria a administração daquele povo. Ele locaria o povo na terra. Ele estabeleceria as regras de conduta que já haviam sido perdidas no deserto, porque elas foram estabelecidas no deserto. E Deus disse a ele: seja otimista, rapaz, eu estou contigo. Segunda característica, por gentileza, Deus abençoe, a unidade. Bom, ele recebeu a palavra de Deus, ele se animou. Agora eu preciso animar o povo.
povo, irmãos, é um reflexo